Salve, salve, meus queridos alunos do nono A, nono B, nono C, nono D. Vamos lá. É um aluno que não entregou atividade, eu não vou ficar fazendo comentário, cada um que cuide aí da sua vida. Só que eu também não vou dar nota, né? Vai chegar uma hora que vai ter que fazer as atividades. Quais? Todas. Quem não fizer a da recuperação, depois vai ter que fazer todas. Não quero nem saber, tá? Em algum momento a conta chega. Bom, vamos lá, dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos ver volume do prisma, volume do cilindro. Vamos ver volumes aí, tá? E isso é importante a gente saber aí como é que se calcula volume. Muito bem. Quando a gente vai trabalhar com volume, existe um princípio chamado princípio de Cavalieri, que ele diz o seguinte: se duas figuras estiverem no mesmo plano, exemplo, plano pode ser a mesa, elas estão no mesmo plano que a mesa, estão lá em cima. Para calcular o volume dessas duas figuras, você vai fazer volume igual área da base vezes a altura. Para qualquer figura, calcular o volume é área da base vezes a altura. Qualquer figura. Então presta atenção, você vai olhar aqui, ó. Aqui eu tenho dois prismas. Professor, o que é um prisma? O prisma, ele é achatadinho na parte superior e na parte inferior. Ele não é igual a pirâmide, que tem um biquinho. O prisma não. O prisma, ele é achatadinho. Então eu tenho um prisma aqui, é achatado em cima, é achatado embaixo. Perceba que a base é um retângulo. Essa é a base, ó. Essa é a base. E em cima também é um retângulo. Mas o que nos vale é a área da base. Lembra? A área da base. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Ah, professor, a área de um retângulo, a área da base, que é um retângulo, é base vezes altura. Base vezes altura, porque é um retângulo, tá assim, ó. A e B. Então é base vezes altura. Só que, pelo princípio de Cavalieri, é a área da base vezes a altura. A altura de quem? Do prisma. Agora já não é a altura mais da base, é a altura do prisma. Quem é a altura do prisma? É o C. Então, esta é a fórmula para você calcular o volume de um prisma de base retangular. A vezes B vezes C. Guarda essa fórmula. Ah, professor, e daí? O que é que a gente faz aí, professor? Bom, muito bem. Vamos supor que eu tenha as seguintes medidas para este prisma. 2, 5 e 10. Então, você vai fazer 2 vezes 5 vezes 10. Vamos supor que as medidas estão em metros. Então, 3 medidas em metros. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100 o que, professor? Ué, você não está multiplicando metro, metro e metro? Lembra da propriedade da potenciação. Quando você está multiplicando, você soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, 100
metros cúbicos. Volume sempre será o cubo. Se eu estou trabalhando com metro, metro cúbico. Se eu estou trabalhando com centímetro, centímetro cúbico. Se eu estou trabalhando com quilômetro, quilômetro cúbico. Tá? Esse daqui, que é um prisma de base triangular. É um triângulo. Lembra do seguinte, a fórmula para calcular a área da base, que é um triângulo, a fórmula para calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área da base, que é um triângulo. Fórmula para calcular a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Área da base, que é o triângulo, é A vezes altura, porque o triângulo está assim, ó. A vezes altura, que é B, dividido por quê? Por 2. Essa é a área da base. Vezes o C. Que eu posso escrever assim também, ó. A, B, C dividido por 2. Tudo dividido por 2. Presta atenção. Vamos pôr agora números aqui, ó. Vamos falar que aqui é 5, aqui é 4 e aqui é 8. Tudo centímetro. Lembre-se que se está em centímetro, vai dar centímetro cúbico, volume. Então vai ficar, volume é ABC, multiplicando. A, B, C, tudo dividido por quem? Por 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 8, 160, dividido por 2. 160 dividido por 2 dá 80 centímetros cúbicos. Certo? Então, ficou 5 vezes 4 vezes 8, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 8, 160, dividido por 2, 80. Tranquilo? Já já eu volto com outra, que é a do cilindro. Voltemos, meus queridos, voltemos. Então vamos lá. Ó, presta atenção no seguinte. Como nós estamos trabalhando com volume, o princípio de Cavalieri serve para todos. Então lembrando, princípio de Cavalieri é área da base vezes altura. Percebam que esta figura se chama cilindro. É parecido com essa daqui, né? Ó, é um cilindro, certo? Ele é um corpo redondinho, ó. Né? Então, a parte de baixo dele é um círculo. A parte de baixo, olha aqui, ó, é um círculo. Então, como é que você vai fazer isso daí? Primeiro, você vai saber lembrar qual é a fórmula que calcula a área do círculo. A fórmula que calcula a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Lembrando que nós usamos o π aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional, nós já comentamos sobre ele esse ano. 3,14, 15, 92, 6, 5 e por aí vai. É um número irracional. Muito bem. Então eu sei que a área dessa base, que é um círculo, a área da base é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Essa é a fórmula
que dá origem ao volume do cilindro. Você tem que usar esse. Lembrando que o π é 3,14. Então, exemplo. Vamos pôr aqui, ó, raio. O que é raio? Esqueci de dizer. O raio é o segmento... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisinha aqui para marcar. É o segmento que sai... Deixa eu pôr bem pertinho. O segmento que sai do centro e vai até a bordinha aqui, ó, da circunferência. Então, raio sai do centro e vai até a bordinha. Isso é raio. Muito bem. Exemplo. Vamos dizer que o raio vale 2 centímetros. E que a altura vale 5 centímetros. Então, você vai fazer volume é 3,14, que é o que vale o π. O raio é 2 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Lembre-se que numa expressão numérica, primeiro nós resolvemos a potência. Dois ao quadrado. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 3,14, que vai dar 6, 2, 8, aumenta um zero, né? Duas casas decimais. Então, 62,80. Que unidade que eu estou trabalhando? Centímetro, certo? Então, centímetros cúbicos. Volume sempre ao cubo. Por quê, professor? Olha, você tem 2 aqui. 2 centímetros elevado ao quadrado. Centímetro ao quadrado, né, vai dar centímetro quadrado. Vezes centímetro, centímetro cúbico. Meus queridos, para não ficar muito longo, parou aí. Semana que vem eu vou colocar exercícios sobre isso lá no site. Prestem atenção. Abraços, estudem isso, pesquisem. Estamos aí para ajudar vocês. Abração.